Só da review, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer Castelo Infinito, parte 1. A primeira parte do final da história de Kimetsu no Yaiba. Essa parte adaptou o mangá nos capítulos 140 ao 157. Caso você não queira esperar 2 anos para a continuação, pode continuar lendo. Nós do Soda Nerd estivemos nos cinemas para assistir esse espetáculo de animação. Vamos começar com o assunto mais polêmico, que é a faixa etária, que gerou confusão aí em grandes partes aí da sociedade nerd do Brasil. De fato, isso daí aconteceu uma repercussão absurda. Subiram o hashtag Castelo Infinito para todos. Acabou que não houve controvérsia. O Ministério da Justiça continuou com a classificação indicativa 18 anos. Mas assim, eu achei um pouco exagerada. Pera, calma. Mas calma aí. Esse bloco vai ser com spoiler, então tá aí na tela. Spoiler, é verdade. Esquecemos de falar. Pra gente poder com discorrer à vontade. Então, já algumas cenas do filme a gente vai dissertar. Qual é a sua opinião a respeito? Tinha que ter no mínimo 16 anos aí. Talvez 18 não, porque é uma animação ainda, não é um live action. Mas assim, eu concordo que uns 16 anos, porque tem várias representações de lutas bem violentas. E uma coisa, inclusive, que eu já acho absurdo. Por exemplo, no cinema que eu assisti, não citarei nomes para não escandalizar, tinham pais com crianças de tipo 4, 5 anos, outras de 10 anos. E eu ouvi dos meus próprios ouvidos, as crianças estavam próximas de mim, nessas cenas aí de alta violência, a criança falava assim, ai, que agonia. Porque assim, ela não estava preparada para ver aquilo, entendeu? Então assim, eu acho que uns 16 anos era o mínimo para essa animação. Eu concordo, 16, acho que talvez extrapolando um pouco o 14, mas para classificação indicativa com 16 você pode ir com 14 anos com os pais. No Brasil, muita gente passou reto, eu também não concordo com a classificação indicativa. Em argumento, a cena do vô do Tanjiro, do vô do Zenitsu, que comete... ela não é explícita. Tipo, o argumento é esse. Tipo, ele comete o oposto de viver. Mas não é explícita. Ele só tá curvado pela frente e tudo mais. Esse é a cena crucial que falaram que por isso foi 18+. Mas na minha opinião, é exagerado. Tem outras partes que eu acho que é mais polêmico, que fala sobre o oposto de viver. Tem várias cenas, tem cenas de pessoas aí que fizeram o oposto de viver, mas eu acho que o que escandaliza mesmo, pra mim, era a cena final lá da luta da casa. Com certeza. Aquilo que eu achei o mais horripilante. Agora a gente pode já dar início ao próximo tópico, a história. Ela é separada em 3 lutas principais. A Shinobu versus Doma, a luta do Zenitsu contra o Kaigaku, e a do Akaza versus Tanjiro e Tomioka. Melhor de todas, com certeza. Essa última aí. Que tem mais tempo também. Não tirando o mérito das outras, que é incrível também. A mais fraquinha, na minha opinião, é a da Shinobu, mas eu entendo que a gente tá tendo a sensação de assistir essa série que é semelhante à do Game of Thrones. A autora tá matando o personagem e isso dá a sensação de perigo, que é o que importa. Porque essa série tem muitos personagens queridos, então a gente assiste com medo de perdê-los, né? E eu acho que ela tá fazendo isso muito bem. Teve algumas pessoas que reclamaram que não foi bem desenvolvido os personagens e tal, mas pra mim é loucura, porque os animes agora, eles estão entregando filmes que é uma extensão das temporadas. A gente tá falando de um anime que já tem mais de 4 temporadas, então assim, ali tá o tempo de tela para poder desenvolver os personagens, e ali a cereja do bolo. Então tem alguns críticos de cinema que estão indo só assistir o filme de forma isolada e estão reclamando, mas se você for ver, a grande opinião do público tá com notas altíssimas. Eu concordo completamente, principalmente que eu acho que a Shinobu foi muito bem trabalhada conforme o desenvolvimento dela como obra, e daí no filme foi um encerramento, para quem não viu, foi dado spoiler, a Shinobu morre. E eu acho que eles tiraram água de pedra, porque foi uma luta incrível. De fato, foi a mais fraca, mas eu achei incrível a performance, o jeito que foi. Em todo momento você sabia que ela não tinha chance alguma, porque era uma lua superior, a segunda lua superior. Mesmo assim, ela não parava. Era muito, muito legal mesmo. Mas se você conhece a Shinobu na história, você já sabe que ela não tem força, que ela usa o veneno justamente porque ela não consegue fazer um corte Um ataque corte direto. preciso ali, para não falar outra palavra.
E então, assim, é tudo muito explicado Sim. antes. E é muito cinematográfico, Outra coisa, é muito lindo os golpes dela ali, com a centopeia, com a vespa. a gente já comentou aqui no off que o mangá de Kimetsu, ele já é bem mais curto. Então eles realmente estão tirando leite de pedra. Eu gostei dessa expressão sua aí. Então foram apenas 17 capítulos, que pra quem lê mangá e acompanha anime, é pouco, é curto. E eles conseguiram colocar 2 horas e meia de um filme que você não vê o tempo passar. É absurdo, é muito bom. A gente pode dar início então, também comentando a segunda luta agora. Zenitsu Isso, exatamente o que eu ia falar. e Kaigaku. Pra mim, inclusive, essa luta tem 2 páginas no mangá só e os caras conseguiram fazer um bom tempo. Apesar de ser mais curta, né? Mas mesmo assim eu achei muito boa. Eu achei sensacional o fato do Zenitsu usar a 7ª respiração lá. Cara, eu achei muito da hora isso. Quando eu comecei a assistir a obra, isso daí é um conto meu, todo mundo falava bem do Zenitsu e eu comecei a odiar esse Zenitsu de uma maneira absurda. Porque pra mim o negócio dele sempre tá dormindo e ele tá dormindo e conversando. Pra mim, tipo, era só uma maneira do roteiro mal querer trabalhar ele. Mas agora ele com uma postura séria, indo com tudo pra cima e tipo, entregando mesmo, ele não penou pra uma Lua Superior 6 sozinho. É muito bom. E a respiração 7 é incrível. Ele não dominou nenhuma outra, mas não faz diferença. Ele inventou a sua própria respiração, é muito bom. Vamos pro próximo agora, que é a luta principal do Tomioka, do Tanjiro contra o Akaza. Meu, essa luta, ela toma a maior parte do tempo do anime. Ela é muito boa. Eu acho que o uso de câmera lenta é muito bom. Cada golpe do Akaza sendo transmitido em câmera lenta para que o Tanjiro tente desviar e o Tomioka vindo é muito bom. Mas fale você primeiro da luta e depois eu tenho que falar um ponto que é a parte que eu menos gostei do filme. A luta realmente é sensacional. Inclusive, eu não li o mangá, mas quando eu soube que o Tomioka e o Tanjiro iam enfrentar o Akaza, eu corri pra comprar o ingresso, porque eu falei, não posso tomar spoiler disso. E realmente é muito legal, mas você vai falar da mesma coisa que eu vou falar, do filler muito extenso da vida do Akaza. Exatamente. Pra quem acompanha o mangá, acontece mesmo o passado do Akaza, mas é muito mais curto. Então, o filler é que é uma extensão tão grande que eu falei até, eu uso a seguinte expressão: teve 1 hora de dorama no meio do filme. Quando tava passando a casa, eu olhei no relógio, ficou 1 hora da história do Akaza, e pra você ter que simpatizar com ele, é uma coisa que eu não curto tanto em Demon Slayer, porque eles querem fazer que todo Oni tenha um feedback, tenha uma backstory muito triste pra você simpatizar com ele, e eu não comprei direito. Eu ainda gostei desse. Esse daí pra mim foi o melhor dos Oni, porque uma coisa que pra mim foi um saco foi o do Gintaro no último filme. Que não é do trem, o filme do resumo do arco do entretenimento lá, no distrito de entretenimento. Nossa, isso eu achei um saco. Mas esse do Akaza eu gostei ainda, mas tudo bem, podia ser mais curto, que foi o que a gente conversou já. Não, eu também gostei da história, da maneira, mas o que eu falei, a gente uma vez conversou em off também a respeito. Se essa história fosse um pouco mais diluída nos arcos, quando ele enfrentasse o Rengoku, ele falasse, eu tenho que ficar mais forte, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que proteger, mas eu não tenho memória disso. Isso seria incrível, porque seria um foreshadowing pra agora. Mas agora, do nada, libera a backstory dele, você clica lá e vai. Parece que eu tô jogando um jogo que cada vez que eu passo de fase, libera uma história nova. É muito estranho, mas de fato é muito bom. Você não gostou do arco do entretenimento, a backstory? Eu não gostei daquela floresta que o cara, eu não tenho família, não sei o que, e daí mostra o passado dele triste, que ele não tinha família, abandonado. Nossa, é muito maçante. Então todo Oni tem que ter uma história muito triste. Entrando no penúltimo tópico, distribuição de tempo. Já que o Castelo Infinito é separado em algumas partes, serão 3 partes finais de filme, eu creio que foi bem distribuído nas lutas principais. Os demais personagens, eu já vi pessoas reclamando que não tiveram aparição, mas não é pra ter mesmo. Eles terão nos próximos arcos.
que daí os personagens que estão agora estão desmaiados, eles deram tudo de si, e os demais vão dar continuidade. Então, eu creio que a distribuição de tempo foi muito boa, eu gostei bastante. Não foi nada maçante. Eu concordo. Eu acho que o próximo filme vai ter que distribuir mais o tempo ainda, porque daí é um monte de gente que tem que aparecer. Mas enfim. A última consideração minha é que eu gostei muito da representação do castelo tridimensional e dos corvos voando dentro do castelo. Eu achei incrível isso. Que é uma coisa que também não tem no mangá, você não consegue ter essa percepção de imersão, né? Que foi trazido através do estúdio Ufotable, que fez um trabalho espetacular. Incrível, é lindo, é lindo. Vamos lá, Magdiel. Qual a sua nota para Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito Parte 1? A minha nota não tem como ser menor do que 8. Eu gostaria de jogar um pouquinho para mais, mas eu acho que no próximo vai ser melhor ainda. Então, para mim é um 8, um filme maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ir no cinema para assistir, vá, vale muito a pena. E você, Petar, fale para mim, qual é a sua nota? Eu sou muito fã de Kimetsu, então assim, eu vou ter que dar um 9, não tem como, porque eu gosto muito, cara. Então, para mim, assim, esse tempo de filler, que é a única coisa que ele me pegou, é a única coisa que eu daria um ponto a menos. Mas fora isso, pra quem curte, é top. Vai sem medo. Vá sem medo. O filme é lindo. Então aqui é nosso primeiro review com um filme que a gente gosta muito. Então a gente tá fazendo muito feliz com isso. Então dá oportunidade, vai lá, apoia o anime no cinema para que a gente possa ter mais filmes assim, com uma animação incrível. Agora você já sabe, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para outra pessoa, outro nerd que também gosta desse assunto, que também está em dúvida se deve no cinema assistir Demon Slayer ou não. E fica aqui que nós vamos trazer mais reviews de mais filmes para vocês. Valeu, até a próxima. Beleza? Falou!